Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual para debatermos os filmes selecionados na segunda Fantasia. Hoje estaremos conversando com representantes das obras que integram a mostra 3, Erupções de um Mundo Extremo. Eu sou Carol Zemuner e estarei com vocês durante toda a programação da Fantasia. A segunda edição da Mostra Fantascine, da Mostra de Cinema Fantástico de Rondônia, é uma realização da Roda Produções com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio do edital 32/2021, segundo edital PACAS Novos, eixo 2, categoria M, lançado pela Superintendência da Juventude, Cultura e Esporte e Lazer, SEJUCEL e Governo do Estado de Rondônia. Antes de iniciarmos nosso debate, quero apresentar nosso mediador e um dos curadores da Fantascine, Ian Abé. Diretor e roteirista, Ian Abé começou seu trabalho com cinema como cineclubista, enquanto cursava Arte e Mídia na Universidade Federal de Campina Grande. É um dos fundadores da Vermelho Profundo, produtor especializado em cinema de gênero. Dirigiu 4 curtas-metragens, Mais Denso que Sangue, Cova Aberta, Não Tão Longe e Sangue por Sangue, e a série longa-metragem O Nó do Diabo, junto com Gabriel Martins, Jesus Tribuzzi e Ramon Porto. Além de escrever e dirigir, Ian trabalha nos sets, na equipe de direção, como assistente de direção, função que exerceu quando trabalhou em longas como A Noite Amarela, Desvio, Batiguano, e já como continuista, seu principal trabalho nessa função foi no filme Bacurau. Atualmente, finaliza mais 2 curtas, Brujeria e Um Passo ao Desconhecido. É mestrando no programa de pós-graduação em comunicação na Universidade Federal da Paraíba e, no momento, também aguarda os recursos para rodar seu próximo longa, O Braço. Além disso, assina pela segunda vez a curadoria da Fantascine em conjunto com os curadores Gian Orsini e Betânia Velar. Ian, passo a palavra para você e desejo um ótimo debate a todos. Obrigado, Carol. Não estava preparado para essa apresentação maravilhosa, não. Obrigado mesmo. É uma honra estar aqui. A gente está aqui com Cauã, diretor de Veneno, Jorge, diretor de Macho Carne, né? No momento, estamos aqui Paraíba, Maranhão, Bahia e Rondônia, né? Isso, fechou. Eu sou péssimo com nomes. Eu vou fazer uma abertura, falar um pouco sobre o que compôs essa relação entre os filmes da terceira mostra da Fantascine, né, Erupções de um Mundo Extremo, e depois eu vou passar a palavra para os meninos para que eles falem sobre a relação deles com esses extremos, né. Antes de mais nada, Erupções de um Mundo Extremo, para mim, fala de uma tentativa de falar de um mundo extremo através de cinemas extremos, né. A gente tem filmes que trabalham, que lidam com uma loucura interna, né, como uma loucura pessoal, né, como Estilhaços e Quarentena. Temos filmes também que abordam uma loucura externa, uma loucura social, como Noite Macabra e Um Conselho. Filmes que mexem com vingança racial e sexual, como Veneno e Nervo. E também filmes que mergulham numa reflexão do consumo sexual, como eu entendi, como Desejo e Macho Carne, né. E além desses filmes já partirem de assuntos já provocantes, né, já instigantes, eles também, trabalham o extremo na linguagem, né. Eles usam do cinema de gênero para tornar isso mais gritante ainda, né, para mexer com os sentimentos da gente. Eu particularmente adoro essa relação com o cinema de gênero, que a gente pode transformar não, representar monstros que a gente lida em monstros de verdade, né. Sensações que a gente tem
que a gente às vezes não consegue reproduzir, mas que a gente está dentro da gente, que a gente está sentindo. Muitas vezes o cinema de gênero faz isso acontecer com imagem e som, né? A maioria dos filmes eles trabalham com a estética um pouco visceral. A gente encontra comumente entre eles sangue, carne, monstros, fantasmas, né? Sons que a gente não está acostumado, né? Sons que trazem medo para a gente, né? E eu curto muito isso porque tipo, torna os filmes muito intensos, né? E para mim um dos meus maiores prazeres em trabalhar e consumir cinema é de estar lidando com coisas que mexam demais com as minhas sensações e com meus sentimentos, que me deixem pregado na tela, que me faça entrar, e só depois que o filme acaba é que eu vou começar a refletir sobre essas coisas, né. A gente vive desde e aí o sentimento não são só sentimentos bons, né, e o extremo também traz um pouco disso, né, a gente tá sempre lidando com, sei lá, com coisas que incomodam em termos de violência, mas também coisas que incomodam em termos de sensação também, né. Tem filme aqui que traz pra gente um tipo: "Eu tô sentindo isso, eu tô incomodado com isso, mas eu quero saber qual é o próximo sentimento que esse filme vai me trazer, né, ou qual é o próximo passo que esse personagem ou essa personagem vai dar pra quebrar com esse horror que a gente tá vivendo, ou amplificar esse horror que a gente tá vivendo dentro desse filme, né. Então acho que pra mim, dentro da mostra Erupções de um Mundo Extremo, a gente tá lidando diretamente com filmes muito viscerais, não só em termos de carne, mas em termos de assunto também, mas com filmes muito intensos. E aí eu fico muito feliz de poder ter construído essa mostra junto com o Jean e com Betânia, e de conhecer Jorge e Cauã, porque para mim, especificamente, bate diretamente num tipo de cinema que é o que eu acredito que é o que eu mais procuro fazer. Então, tipo, esse primeiro passo que eu queria dar aqui com vocês era justamente de escutar vocês, a gente trocar um pouco essas figurinhas sobre, o que impulsiona a gente, né, o que alimenta a gente para poder fazer esses filmes, que nem sempre são palatáveis, mas que são necessários para gritar e para fazer refletir, e para fazer a gente sentir certas certas coisas e ter certas reflexões, e entender que certos monstros que a gente acaba normalizando são realmente monstros, e a gente precisa transformar em coisas maiores para que a gente dê um estalo, né. Eu estou usando monstros, mas serve para sentimentos, serve para mil coisas, é a palavra que mais está na minha cabeça. Ficou claro o que eu disse? Vocês têm alguma dúvida nessa gororoba que eu botei aqui para vocês? Ficou, né, então vou passar a palavra para Cauã, diretor de Veneno, e faz teu nome aí, fala o que é que te puxou para falar sobre esse filme de vingança para mim, e sobre as escolhas estéticas e Uhum, narrativas que tu teve, uhum. e como que tu quis catucar o espectador com isso. Desculpa. Sim, não. Obrigado, pô, primeiramente que massa estar aqui, que massa tá nessa mostra, né, eu pude acompanhar alguns filmes já, quero acompanhar os outros que eu ainda não assisti. Mas é isso, acho que eu senti muito, né, essa coisa do gritante, essa coisa dos extremos, né, esses embates. Uma coisa até curiosa que eu tenho até em Veneno, né, os poucos espaços, né, como esses embates eles não se dão em espaços maiores, e sim em micro espaços, né, em poucos cenários, por vezes com poucos personagens ali. Mas bom, uma coisa que me chamou muita atenção, né, nessa sua fala é o termo gritante, né, porque eu acho que o Veneno, acho que talvez, pelo menos para mim, o extremo de Veneno talvez seja essa essa vontade, essa ambição de gritar, assim. Eu construí ele, eu lembro que os primeiros tratamentos, o primeiro argumento e tal que eu fiz era muito nessa vontade de gritar, assim. Eu não sabia muito bem o que gritar, como gritar, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu queria falar, né.
inclusive com muitas questões na cabeça, porque é um filme que, de uma certa forma, ele reproduz um imaginário comum, que é aquele imaginário da empregada negra, sabe? E que sofre, etc. Só que aí, no caso de Veneno, o que eu tento fazer, pelo menos, é deslocar esse olhar, né? Porque geralmente o olhar que se costuma ter para essa personagem, na verdade, é um olhar meio que de canto, assim. Ela não é a protagonista da história, né? Elas não são protagonistas da história. E o que eu tento fazer em Veneno é o inverso, é colocar ela como uma protagonista e o ponto de vista do espectador é o ponto de vista dela, né? E aí isso entra nessas questões de será que o que ela está vendo é de fato real, sabe? Será que, spoiler, a água se transforma em sangue mesmo? Será que existe um rato dentro da casa, sabe? Aí fica essas questões na cabeça, porque é isso, o espectador ele está vendo um ponto de vista dela, só que, né, de uma certa forma, sem estar muito ciente de se esse ponto de vista é real ou não, né? E, bom, eu comecei nessa vontade, né? Essa vontade louca de querer gritar, e eu fui desenvolvendo ele nesse fôlego e nessa vontade mesmo de buscar, né, esse extremo, né, de falar desse monstro, né, que é um monstro que, com o tempo, eu também fui entendendo que socialmente ele é um monstro que não... que para mim é um dos piores monstros, assim, que é um monstro que não se enxerga como, né, como tal, né, é aquele ser que se enxerga como cordial, que se enxerga como o cavalheiro, enfim, como que enxerga a empregada como uma pessoa da família e acha que pode agir com ela como bem entende. E aí foi meio que a partir daí que eu fui entendendo como poder, né, usar, enfim, tanto a narrativa a meu favor quanto o gênero ao meu favor. E aí eu acho curioso até eu falar que Veneno, na verdade, ele começa como um drama. Ele começa na minha cabeça, eu falei, vou escrever um drama, vou escrever Que Horas Ela Volta aqui. Só que eu fui levando muito pro lado, né, do fantástico, porque algumas coisas se encaixavam muito, né? Essa coisa da água se tornar sangue, essas erupções das relações entre patroa e empregada, e o próprio horror, né? E aqui eu falo horror não necessariamente quanto gênero, né, cinematográfico, horror da situação mesmo vivida pelo empregado. Que é até curioso que no meio do set a atriz que interpreta a Susana, que é a patroa, ela virou assim, parou, né? Acho que estava um silêncio, alguma coisa assim. Ela falou, calma, agora que eu tô parando para pensar, esse filme é um filme de horror, né? Um filme de terror, né? Eu vi esse para ela e falei, é um filme de terror. Porque até o momento nunca foi mencionado, sabe? O pessoal recebeu o roteiro, mas nunca foi dialogado isso, né? Nunca foi transformado em palavras de, bom, isso aqui é um filme de terror, isso aqui é um filme... Não, a gente estava fazendo um filme e aí no meio disso ela se ligou, assim, que tipo, ela estava interpretando uma vilã mesmo de filme de terror e a protagonista, ela estava aos pouquinhos, né, sofrendo com essas tensões da relação delas. E aí é isso, né? Eu comecei querendo escrever um drama, só que aí eu fui primeiramente, né, no primeiro momento no roteiro, fui adicionando elementos fantásticos, né? Fui adicionando também um suspense em torno, quase que uma mística, né, essa questão do rato, assim, que tá meio que ligado com a relação delas. Mas eu quis construir meio que uma mística, assim, de se esse rato é real, se ele não é real, o que é real dentro do filme que não é, sabe? O que o que está acontecendo, o que não está. E aí eu elevo isso na direção mesmo, né? E aí por várias questões. Por exemplo, a gente não conseguiu, não teria como conseguir um rato vivo, né? Pro filme, né? Mostrar um rato vivo que a gente queria, não conseguiu. Então isso tensiona essa questão de será que é real mesmo? Porque em nenhum momento o rato é mostrado, né? Então fica essa dúvida pairando no ar, se existe mesmo, se não existe, o que existe. E outra coisa são esses momentos fantasiosos da própria protagonista, né, de Sylvia. O momento que ela está com o ventilador no quarto, o momento em que ela usa um banheiro, sabe? Eu tentei pegar esses momentos de alívio para poder criar uma espécie de fantasia mesmo ali, né? É o universo dela, é o momento dela, é quando ela pode
ela pode não se preocupar com uma mulher no seu ouvido falando mil e uma coisas, sabe? Bom, e a partir daí eu fui tratando essas questões de extremos, assim, e elas foram meio que se casando, né? Eu acho que, assim, enquanto linguagem, eu me apropriei muito das minhas referências, que aí vão de Brian De Palma, Kleber Mendonça Filho, sabe? E aí eu fui tentando trabalhar isso de uma forma, claro, né, identitária minha, obviamente, mas de uma forma com que dialogasse com o próprio gênero mesmo, né, que eu, na minha cabeça, já estava definido, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse gênero definido, eu tenho também os mecanismos desses gêneros, os dispositivos, né, desses gêneros para poder pensar decupagem, para poder pensar mise-en-scène. Então, essa questão, né, de extremo de linguagem, acho que está muito ligada a essas referências assim, que eu tive, que, de uma certa forma, são também referências... algumas referências que eu tive eram referências de outras referências que eu tive. Vou explicar. John Carpenter e Brian De Palma são referências aí de Tarantino, de Kleber Mendonça Filho, e que esses, tanto Brian De Palma, quanto Carpenter, quanto Kleber Mendonça, quanto Tarantino, são referências para Veneno, de uma certa forma. Entendeu? Então, eu fui meio que misturando essas coisas, fui fazendo essa gororoba aí de gêneros. Mas e de o que é a linguagem. gente se não isso, né? Hã? O que é a gente se não isso, né? Exatamente, Consumir e botar para fora do jeito que a gente é. exatamente. Eu não fujo disso Exatamente. nem a pau, acho que é a É, verdade mais brutal. e tentar criar em cima disso, né? Porque são gêneros, são coisas que a gente gosta, que a gente adora, que a gente vai tentar com certeza emular, mas que a gente vai emular da nossa forma, né? No meu caso aqui, a protagonista não é uma noiva, não é uma turma vestida de noiva ou vestida de amarelo com espada na mão e, né, decapitando cabeças. No caso, é uma mulher preta com cabelo black power armado servindo o jantar com uma roupa que segundo algumas pessoas, não serviria para ela. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E aí, foi mais ou menos nisso que eu fui tentando pensar esses extremos assim, do filme, né? Que para mim está muito nessa questão do grito. Assim. O Veneno, para mim, é um grito e uma explosão, que aí vem a música final do filme, que casou perfeitamente, assim, para mim, casou, eu digo casou no sentido de que deu certo de ter essa música no filme, né? Sim, porque é essa vontade de gritar, ao mesmo tempo também essa vontade de explodir, né? Tipo, já deu, sabe? Explodir é meio que necessário. Tu falou de umas coisas aí que para mim me batem de outra forma, que eu acho que é muito assertivo no filme. Tipo, tu falou de, tipo, algumas coisas que tu colocou como possibilidade de devaneio dela, de a gente saber se existe ou se não existe, né? E aí, para mim, essas coisas também, tipo, fica num lugar bem, sabe, a música de Harmônica, Era Uma Vez no Oeste, que a música tá na trilha sonora, mas ele tá tocando a gaita, e você fica sem saber se a música ele tá tocando ou se é uma música extra-diegética, sabe? E ela é os dois. Então, tipo, tem coisas em Veneno que tu colocou que, tipo, o rato, para mim, é um espelho da patroa, é um símbolo da patroa, né? O vestido lá na cama também é um reflexo daqueles corpos ali dentro daquela situação como objetos, sabe? Eu acho que O isso está próprio muito... desprezo, né? O próprio desprezo. Na cena em que a patroa, ela começa experimentando os vestidos, ela meio que olha um vestido vermelho, despreza ele e joga assim no chão, bem... mas eu tô falando até do vestido em cima da cama sozinho. Sim. O Quando ela tá no vazio do banheiro. vestido, sabe? Eu acho que, tipo, é um fantástico que também tem um lugar de uma referência simbólica que eu acho que faz muito sentido, né? E tu constrói muito bem isso também, tipo, essa repulsa que a gente acaba tendo quando tipo, aquele macarrão cheio de molho, sabe, sendo comido daquele jeito, tá no lugar do extremo que faz a gente rechaçar e expurgar aquela vilã pra gente. E uma outra coisa que eu queria comentar, que, tipo, eu acho é importantíssimo que a gente mude as referências, né? De tipo, um corpo negro está sempre sofrendo, né? O corpo gay é sempre retratado da mesma forma,
Mas eu também acho que, tipo, principalmente no horror, o que tu fez, por exemplo, tipo, a gente não pode simplesmente ignorar que essa imagem existe, e a gente aqui com horror, com cinema de gênero, a gente pode usar essa imagem justamente para criticar o lugar dela se manter ainda, entendeu? Tipo, uma vez eu tava num festival e uma menina chegou para mim e disse que achou que não gostou do Nó do Diabo. Eu disse, por quê? Ela disse, porque é muito violento. Eu não acho que precisa de filmes tão violentos. Mas eu disse, mas o filme ele é violento justamente para ser incômodo, para ter um reflexo sobre isso. Ela disse, faz sentido, né? Tipo, ela não gosta de violência e automaticamente ela deixou de gostar do filme. Mas depois que ela entendeu que aquela violência era intencional, era para isso. É que nem você assistir Vai e Veja, que é um filme de guerra, que você não sai feliz e a galera vai na expectativa de normalmente ver filmes felizes, né? Uhum. Tu quer falar alguma coisa rapidinho para a gente passar para Jorge, para depois a gente começar a falar aleatoriamente? Sim, só finalizar, porque assim, eu concordo assim, Diz. que na verdade, para mim, o ponto para mim é refabular. Assim, eu acho que eu não vejo. Com certeza eu vou ver problema, né, em ver novamente esses corpos sendo vítimas, né, de uma narrativa lateral, assim, né, unilateral, né, que ele só sofre o filme todo, sabe? Que não é assim na realidade, sabe? A gente sofre, mas a gente também tem nossos momentos de lazer, a gente tem nossos momentos nossos momentos introspectivos, né? A gente tem os nossos respiros. E aí o que eu acho importante é a gente refabular, sabe? Não necessariamente a gente dar conta e fingir que a gente está em mil maravilhas, sabe? A gente está vivendo num país de merda, com mil e uma coisas trágicas acontecendo, e vamos fazer um filme em que o Brasil dá tudo certo. Não, sabe? Vamos fazer um filme que o Brasil dá tudo errado, mas vamos pelo menos dar um fiapo de esperança, sabe? Vamos refabular isso, vamos recontar isso, sabe? Vamos pelo menos em filme, fazer uma coisa não por completo, né? Não necessariamente por completo, mas deixar esse pelo menos esse ponto de respiro, porque eu acho que o respiro é importante também. Né? Então acho que eu fui nesse caminho assim de Veneno, pensando nisso, né? E eu acho extremamente importante assim para o cinema, assim, né? Não só ficar se preocupando em finais felizes, mas se preocupar em respiros, assim. Mas Veneno traz isso demais, né? Porque, tipo, a Exato. vingança no final é uma catarse positiva, né? Tipo, Uhum. como tu falou, é um grito de revolta, Exato. não aguentar mais uma situação e dar um basta naquilo, né? Exato. Parabéns, Danil. Parabéns mesmo. Obrigado. Fiquei muito feliz da gente se reencontrar aqui. Sim, também. Jorge, meu patrão, tá contigo. Fala aí de Macho Carne, como é que... Eu sei que vocês podem ficar à vontade para distorcer essa concepção de extremo, né? Porque cada filme vai ter ela de um jeito seu. Tá contigo, mestre. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, agradecer de novo o Fantascine pela seleção e pela conversa. Eu sempre acho que um domingo, eu acho que vai ser exibido depois, não é? Uma coisa assim, é gravado. Então, domingo é sempre um dia muito melancólico, então massa passar a tarde conversando sobre cinema. Eu acho que o Macho Carne, ele é meio que uma... Assim como, não só o Macho Carne, como todos os filmes que eu produzi, eu meio que pego, acho que um baú de referências que foram muito importantes para mim no começo, quando eu era criança e comecei a ver... Eu era primeiro cinéfilo antes de virar diretor, então eu sempre curti muito o cinema mais extremo, assim. Um cinema mais hiperviolento, um cinema mais de outros países que não fossem os Estados Unidos. Então, era meio que era um subgênero muito específico, assim, que desde criança me causou muita curiosidade, eu não sabia por quê. Assim, então, por muito tempo da minha vida, eu apenas assistia filmes de terror. E dos mais extremos possíveis, assim. Eu lembro que no começo acho que no Orkut ainda, assim, em 2006, 2007, tinha umas comunidades de filmes extremos e eu sempre ficava pesquisando sobre quais são os filmes, onde eu posso baixar, ver online e tudo, para assistir tudo, e via tudo assim tranquilamente. E durante essa minha formação como cinéfilo, eu também fui me descobrindo como como gay, pessoa LGBT. Então, quando eu tive a oportunidade de aprender a fazer um roteiro, eu meio que sempre eu não era tão direcionado como é hoje, mas eu meio que tentava emular as duas coisas, porque o cinema extremo, em sua maioria, na maioria dos títulos, ele é um subgênero
acho que o cinema gore, a maioria das vezes, ele é um subgênero que ele é muito dominado por homens héteros, em que a gente sempre vê um corpo feminino sendo sexualizado, um corpo feminino sendo brutalizado de alguma forma, ou nós vemos, sei lá, corpos femininos sendo sexualizados ao extremo. Então, isso era uma coisa que, apesar de eu consumir esse tipo de produto, isso sempre me causou um pouco de incômodo nisso. Então, quando eu penso acho que no meu cinema, eu meio que tento subverter esse clichê do subgênero gore, que é essa questão da sexualização do corpo feminino e essa violência extrema. Então, quando eu faço um projeto, escrevo um roteiro, eu meio que tento emular essas minhas lembranças desse cinema. Hoje em dia eu vejo todo tipo de filme. Não sou mais tão limitado quanto era antigamente. Mas eu tento juntar essas minhas memórias do passado e essas minhas vivências como pessoa LGBT. Então, acho que meus roteiros eles sempre vão muito para esse caminho. Quando eu estava na pré-produção, por exemplo, eu sempre pensei que eu queria criar um filme de choque, de certa forma, mas que o choque ele não viesse apenas pela imagem. Assim. Eu queria muito que o filme tivesse um design de som que fosse incômodo do começo ao fim, que realmente causasse que deixasse o espectador incomodado, além das cenas violentas. Então, esse cuidado com o som é uma coisa que foi surgindo também com o tempo, porque quando eu comecei a produzir filmes, a última coisa que eu pensava era o som. Então, quando eu chegava no momento da pós-produção, por exemplo, eu via que a gente tinha um som extremamente problemático e que iria demorar muito tempo para conseguir mascarar todos os problemas e para que fique uma coisa minimamente aceitável para lançar. Então, foram esses traumas de produções passadas que me fizeram ter mais cuidado com o som e também pensar nisso desde o começo da produção, que é uma coisa, eu acho muito importante, é uma coisa que eu falo para todo mundo que tem vontade de trabalhar com cinema, pense no som além da imagem também, desde o começo da pré-produção. Então, me perdi aqui, acho que é isso por enquanto. Tu fala, tem que pensar em tudo, né? Não tem pra onde fugir. Tu falou de, tipo, eu acho que a gente é muito formado por os erros do passado vão virar acertos no futuro, né? Então, tipo, eu sofri muito com isso também, tipo, eu era muito técnico, só pensava na linguagem, aí esquecia os atores, sabe? E era cego, não conseguia abrir, sabe? 10 anos depois, eu tinha passado, eu fiz meus 3 primeiros curtas, aí fiz o nó e passei um tempão sem filmar, esperando o edital do braço, o dinheiro do braço sair, que é um longa-metragem que desde 2017 tô esperando essa criança. Só que aí fui trabalhando no filme dos outros, e acumulando experiência e vendo tudo que me incomodava no filme dos outros para saber como é que eu resolvia, né? E aí, em 2020, no início de 2020, a gente tava com a faca e o queijo na mão, e um amigo meu, a gente tinha equipamento, equipe, sabe? Por alguns dias, a gente disse, vamos rodar um filme? Eu disse, vamos. Do nada, assim, não tinha nada, não tinha ideia, não tinha nada. Vamos rodar? Vamos. Aí na minha cabeça, eu, tipo, foda-se, vou gastar uma grana aí, vou ficar apertado pra caralho, mas eu queria saber como é que eu tava em termos de direção. Então eu fui na cara e na coragem, e foi do caralho, que pra mim é justamente o resultado disso. Vários problemas que eu fui acumulando e que eu finalmente fui aprendendo e dando a atenção que na época eu não dava, né? Eu acho que essa fala tua, Jorge, é muito, muito boa nesse sentido. Eu vou te fazer uma pergunta, Jorge, espero que ela não seja indevida, mas de uma interpretação que eu tive de Macho Carne, né? Eu tenho amigos gays, a gente conversava muito com eles sobre isso. Eu não sei se é uma perspectiva de uma pequena parte, né? Que são as pessoas com quem eu tenho contato, mas eles sempre falavam muito para mim de, tipo, que a relação entre os gays homens, eles é muito objeto, é muito corpo, sabe? E aí, quando eu assisti Macho Carne, eu fiquei com a sensação que, para mim, parecia ter muito disso, de questionar e de tensionar esse lugar do desejo que existe dentro desse universo. Eu não sei se é verdade ou não, mas foi
onde mais o filme mexeu comigo, entendeu? Porque o filme, ele beira um gore com experimental, né? Às vezes você fica tipo, e aí? Tipo, como é, sabe? E só que eu acho que para mim, quando eu vi, ele representou muito bem isso que esses meus amigos falavam. Aí eu queria saber de tudo, tipo, faz sentido, é isso mesmo? É uma visão muito, muito simplória desse universo? Ou eu Eu falei acho uma que merda muito grande? quando eu estava fazendo a pesquisa, porque na verdade esse é um roteiro meu de 2019 que eu iria gravar antes da pandemia, mas nós começamos a gravar no final de 2019 e iríamos terminar depois do carnaval, que aí começou o apocalipse. Então eu tive muito tempo para repensar esse roteiro, e porque nem era um filme de terror, na verdade. Para mim iria ser o meu primeiro filme fora da curva, assim, na minha filmografia, no caso. Então, quando eu comecei a escrever o projeto, eu queria muito discutir essa questão da masculinidade tóxica no geral, não apenas essa questão da vivência gay, por exemplo. Mas aí começou a pandemia, eu estava muito em casa, enfim, vi muitos filmes, então eu percebi que também existia essa questão essa coisa tóxica entre as nossas próprias relações como pessoas LGBT, essa questão da hipersexualização do corpo, essa questão de excluir corpos diferentes, assim, sem ser do padrão. Então, e também, principalmente em relação a relações de amizade e em relação amorosas, assim, muitas vezes existe essa questão do objetificação o tempo todo sobre o corpo perfeito, o corpo dos deuses, por exemplo. Então, eu queria muito discutir isso um pouco. Na verdade, eu acho que para mim um problema que eu poderia dizer do filme é porque ele iria ter corpos mais diferentes, corpos mais diversificados, mas nós gravamos, acho que foi no começo do ano passado, 2020, foi a pandemia, a pandemia estava o caos ainda, não existia vacina, então muitas pessoas tiveram que desistir em cima da hora. Então muita coisa do filme teve que ser repensada também, muitos simbolismos e tudo. Então eu queria muito discutir mais essa questão de diversidade de corpos e questão da sexualização de outros tipos de corpos, principalmente que não fosse apenas o corpo magro, o corpo definido e tudo. Então, mas tem um pouco de verdade disso, assim, vendo as minhas pesquisas e conversando com amigos e conhecidos, que existe muito essa questão da sexualização exacerbada entre relações, sejam elas amorosas ou de amizade, principalmente. Entendi. Massa, eu também, quando tu falou dessa relação da masculinidade para além das relações gays, também eu sinto que há um pouco desse, quando ele está lá deitado, lendo, escrevendo o que ele leu, e ele fala muito sobre a relação de trabalho, de honra e do masculino, toca muito nisso, né? Mas para mim o que me chamou a atenção, né? Que eu sempre escutava, sempre tinha essas conversas com os meus amigos e quando eu vi teu filme eu senti muito isso, sabe? De estourar isso na tela. Eu achei foda. No teu filme, Cauã, também tem uma exploração do desejo da protagonista, né? Com uma relação dela com o corpo dela, de tentar se encontrar dentro daquele espaço, né? Encontrar um cantinho dentro do espaço dela que dê vazão ao prazer dela, né? Que eu acho que também mexe muito com o extremo, né? Na sociedade a gente não está muito acostumado a conversar sobre sexo, né? E trazer isso de uma forma que seja palatável. Então, às vezes, precisa ser de uma forma meio densa e no meio de coisas densas para poder ser refletido. Deixa eu ver o que é que mais que eu posso falar, viu? Eu estava preparado para falar com mais gente e me quebraram minhas pernas aqui, viu? Vocês têm alguma coisa que vocês queriam falar? Vocês viram algum outro filme da mostra? Só sobre essa relação aí que você falou da protagonista, na verdade isso aí foi muito mais... Até que me fugiu a palavra agora. Mas é que assim, principalmente o momento do ventilador e do banheiro, assim, na verdade é muito mais... O do ventilador é calor e o do banheiro é frio, né? A ideia, né, na verdade.
ela... Porque tem no processo de discussão de roteiro com direção de arte, um colega meu me falou que a própria engenharia de alguns apartamentos, ele pensa em que espaço da casa vai ter água quente e em que espaço não vai ter, porque se, por exemplo, tiver água quente, acho que não sei se era no banheiro do empregado, na pia, a empregada faria corpo mole, alguma coisa assim, é bem bizarro isso. E aí eu tentei colocar isso, é porque não está muito evidente, né? Acabou não ficando muito evidente, não ficando muito claro. Mas no filme tem essa relação de calor, né? Começa com calor muito extremo, tanto que a patroa fica toda hora se abanando, o ar-condicionado está quebrado, inferno, só que a patroa ela não vai se render a um ventilador, ela quer o ar-condicionado dela consertado, então ela vai passar calor ali, enquanto a empregada tem um ventiladorzinho dela ali e aproveita da forma que ela bem entende. Já na cena do banheiro, que ela usa água, aquela água é uma água quente, né? Era para ser uma água quente, porque o clima agora está mais fresco e ali ela pode usufruir, né? Daquela água, enfim, daquele momento. Aí fiz esse apontamento aqui, porque não está muito evidente assim no filme, né? Por algumas questões, assim, meio de produção mesmo. Eu acho que o calor eu sinto. Eu acho que a questão do calor para mim tá bem claro mesmo e, tipo, quando ela tá buscando o prazer, para mim é muito bem filmado o ela deitada na cama com o vento pegando o vestido por baixo, sabe. Tipo, tem um leve toque com o sexual para mostrar o quão prazeroso aquilo tá sendo para ela naquele momento, né. Eu acho eu não tenho muito mal o que falar. Eu ia fazer uma relação entre alguns filmes que eu acho que tem uma conexão boa. Não sei se vocês assistiram os filmes que estão na mostra, né. Eu em relação a isso, até para servir como estímulo pra galera refletir sobre os filmes, pra mim, Nervo e Veneno tem essa relação, não sei se vocês já viram Nervo, né, que mostra um pouco justamente esse lugar de submissão de 2 mulheres em relação a 2 maridos e colocando elas num lugar de vingança, né, de dar esse basta, né, que eu acho um filmaço também muito bem construído. E em relação a Macho Carne, tem um filme Desejo, que eu também achei um puta filme, não sei se Jorge viu, que também tem um trabalho, tipo, tem um uso do corpo masculino que eu acho do caralho também, sabe, que tá justamente nesse lugar inverso, que é tipo, a gente tá acostumado com a indústria que explora a imagem do corpo feminino, e aí a gente tem 2 filmes na mostra que tipo, mostra pau e ovo massa, tipo, sem tipo, com naturalidade, né, tipo, vendo que esses objetos eles existem, eles não estão escondidos, eles não são feitos para fuder com os outros, né, tipo, eu acho do caralho como esses 2 filmes se utilizam, né. Eu acho que tem uma relação muito boa justamente entre Desejo e Macho Carne, que é justamente sobre essa relação direta que eu sinto que os protagonistas, no caso de Macho Carne é mais difícil definir quem é o protagonista, mas é aquele menino que está mais tempo na tela, essa relação de desejo que eles parecem ter com o mundo ao redor deles, né. E no caso do desejo também não é uma relação simples, né, é uma relação complexificada, né, a menina ela tranca, ela alimenta, ela vicia aqueles caras, ela torna eles escravos e no final ela solta eles como bicho e ela tem prazer com aquilo, né. Tu chegou a ver, Jorge, Desejo? Eu vi, sim. Inclusive, essa mesma semana eu tava. Porque eu tô ministrando um curso aqui na Escola de Cinema do Maranhão, um curso de cinema de horror. E essa semana eu tava exibindo alguns filmes maranhenses, e aí teve uma discussão muito massa em relação ao desejo da Tássia, assim. Acho que principalmente em relação a essa questão da inversão dos corpos, principalmente. Assim, por exemplo, ela é diretora, e a Yeah. atriz principal do filme é a própria Tássia do diretora, então que acaba aparecendo pelado e tudo, mas também ocorre essa questão do nu dos outros, eu acho que são escravos, não entendi muito bem o que os outros rapazes são. Mas existe também essa questão de mostrar o pau, principalmente, sem nenhum tipo de embelezamento, entendeu? Ele tá ali mole
não tá em um aspecto sexual. Eu não consegui ver como sexual, principalmente. Como o quê? Eu não consegui ver, por exemplo, no tipo assim, a Tássia mostrar essa questão do nu Dos masculino paus. de forma sexual. É Sim, sim, mais, sim. novamente, como se fosse o inverso. No Macho Carne, eu sempre tive também nos meus filmes anteriores de ter essa questão de mostrar esse corpo masculino, apesar de ter uns momentos mais experimentais, mais assim, que tem uma luz neon mais pensada, mas eu não quis tentar glamorizar demais esses corpos dessas relações. Assim. Na minha cabeça, na verdade, é como se fosse um ator pornô, de certa forma, que ele está gravando uma cena e durante aquela cena ele está se sentindo incomodado com as relações, com a brutalidade das coisas e começa a refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor. Então, para mim, o filme é como se fosse uma grande viagem na cabeça desse ator. Que no final ele termina de ler um texto, que é como se fosse a cena de abertura do filme, e aí eu falo para ele repetir o texto novamente melhor. Melhor não, com mais expressão, Consentimento. com mais sentimento, no caso. Sim. Então, eu acho massa, assim, essas relações que se criaram entre o meu e o filme da Taça, assim, de estar na mesma mostra. Não, para mim foi maravilhoso poder trazer questões assim, né? No teu filme é massa escutar que tu tem esse princípio do universo, né? De que é um ator pornô, né? Porque para mim o filme parece muito ser um devaneio sobre o desejo daquele personagem, entendeu? Que eu acho e para mim é muito instigante, porque tipo é, é um desejo ao mesmo tempo que é uma maldição, a sensação que eu tenho quando eu tô assistindo, né? Tipo, é muito bom, mas também dói muito, sabe? Tipo, eu assistindo o filme, eu não sei como me relacionar com esse desejo, maldição, que é a mesma sensação que eu acho que o personagem tá tendo de alguma forma, né? É como eu me relacionei, né? E eu acho foda que isso também vai para outros cantos de sexualidade, né? Que a gente tem uma sexualidade muito reprimida, as coisas têm que ser feitas escondidas, sabe? Não são conversadas, isso gera um monte de problema, né? Tipo, sei lá, o consumo de pornografia tem que ser escondido, não pode ser visto. E eu acho que o teu filme traz muito disso, nesse sentido de, como eu recebi, né? De ser um devaneio sobre o desejo sexual daquele personagem, né? Então, tipo, tem hora. Pra mim é foda isso, eu não sei como dizer, mas tipo, é tudo belo ali, né? Tipo, tirando as partes de assombração, é tudo belo, sabe? Tipo, existe um lugar do desejo, que é tipo o bondage, a galera que gosta de sofrer dor, que, que também aborda esse universo. Eu acho que o teu filme é muito provocante e ele, tipo, numa mesa de conversa, eu queria muito escutar uma galera conversando sobre ele para saber como é que a galera se relaciona, porque eu acho que ele toca num lugar que é muito pessoal de cada um, né? Como é o seu desejo e como é que você vai absorver aquele filme através do seu desejo. Eu acho foda, do mesmo jeito que ó, o desejo, é, é, eu também fiquei muito, tipo, mexeu comigo nesse lugar da dúvida também, né? De tipo, é, ela para mim sei lá, é uma cientista meio bruxa, que sequestrou aqueles homens, que a princípio era para ser ruim, mas ela ensinou a eles uma nova forma de prazer, ao mesmo tempo que ela pode ter viciado eles para ser escravo delas e ter essa relação de prazer diretamente. É muito dúbio, sabe? Mas isso é massa porque não faz do filme, tipo, torna o filme, o prazer de tentar compreender, de conversar sobre o filme muito melhor para mim, sabe? Achei um filmaço, um filmaço. Todos na mostra para mim são foda. Sim, e só uma coisinha, eu tava vendo um paralelo muito interessante, acho que semana passada eu tava vendo umas matérias sobre não, eram garotos de programa brasileiros que também eram atores pornôs. Então eram duas matérias de dois sites diferentes. Então tinha uma diferença entre o clima das duas, porque uma tinha uma coisa mais de denúncia, no caso, como se as pessoas vivessem uma realidade muito triste, que estivessem obrigadas a fazer aquilo. Então tinha uma trilha sonora assim, muito forçada para tentar criar acho que fazer
com que a gente tivesse pena deles, no caso, e apesar de eles estarem falando coisas assim normais, apesar das falas de ambas as matérias serem muito parecidas. E nessa outra matéria já tinha assim, uma coisa mais estilosa e tudo, que mostrava e que já era um outro clima, assim. Então eu acho muito interessante como uma trilha sonora e como a forma que tu retrata esses corpos, ele pode mudar totalmente a mesma situação, entendeu? Assim também como eu estava escrevendo o roteiro, eu pensei muito. Eu não vejo muito sobre homens, assim, muitas reclamações, mas eu vejo que principalmente em relação às mulheres, assim, de terem arrependimentos após terem entrado na indústria. Então, ou querem se desvencilhar dessa figura que tiverem em algum momento. Enquanto eu vejo que os homens, eles são muito mais orgulhosos sobre, tipo assim, ok, ó, fiz isso mesmo, beleza, massa, a vida segue em frente. Então, eu acho interessante mostrar esses dois lados, assim, da mesma experiência, no caso. Sim. Usar não só. Acho que não usar diálogo para explicar isso, mas tipo, utilizar a mise-en-scène completa, desde a fotografia até os simbolismos, o som, etc. Total, eu acho que fala muito do machismo que a gente ainda tá preso, né? Até para esse lugar da galera que é vítima, mas, tipo, eu posso falar uma merda muito grande aqui, mas, tipo, eu acho que, tipo, ainda na questão, tipo, o uso do corpo feminino ainda é mais abusivo do que o corpo masculino, sabe? Mesmo o corpo masculino sendo de um gay, eu acho que ainda tem um pouco mais de imposição de respeito do que o corpo feminino, sabe? De alguma forma. E aí eu acho que a gente consegue sentir um pouco desses julgamentos e dessas coisas justamente nesses depoimentos que tu falou, né? Pelo menos é como eu vejo, é como eu sinto, sabe? Tipo, a quantidade de profissionais da indústria pornô, sabe? Que tem uma relação, tipo, de trauma ou de orgulho, sabe? Dentro dos sexos, né? Nossa, foda. Meu povo, eu acho que é isso. O que é que vocês dizem mais? Diz aí, Cauã. Vou perguntar para vocês, dos filmes que estão na mostra. Vocês viram alguns catuca vocês queriam falar alguma coisa sobre eles para a gente conversar? Eu não vi todos ainda, eu quero muito ver, acabei não conseguindo ver todos. Mas vou comentar um pouquinho sobre Nevo, então. Não especificamente comentar sobre Nevo é demais, mas assim, é que você falou, né, desse paralelo, assim, uma das coisas que eu acho que talvez o Nevo até complemente, mas assim, porque às vezes quando a gente faz o filme, a gente fica, pô, mas podia ter, sei lá, no caso de Veneno, né? A Silvia, ela podia ter uma outra pessoa para ajudar ela ali, né? Podia ter uma outra personagem para dar ali um suporte, para enfim. E aí a gente fica com essas coisas na cabeça e tal, não que fique muito tempo, né? Mas de alguma forma essas coisas vêm, né? Enfim, ficam essas questões. Mas assim, você não precisa dar conta de tudo em um filme, entendeu? É uma coisa que até eu acho que o Lázaro Ramos estava falando isso no Roda Viva, né? De quando você tem determinados tipos de narrativa, né? Tem determinados tipos de história, que às vezes as pessoas saem até cobrando, né? De que você abrace muitas coisas, né? De que você abrace abraçar no sentido de que você coloque, né? Algumas situações, como por exemplo essa que eu estou citando da Silvia ter uma outra personagem ali de suporte para ela. É uma coisa que para mim o Nervo tem, né? Tem ali aquelas duas mulheres que elas se ajudam, né? Quando é necessário, sabe? Elas estão meio que sofrendo quase que a mesma dor e uma entende a outra e isso as une e isso faz com que elas agem da forma com que elas agem, né, no filme. Então acho que o Nervo acaba complementando essa angústia minha, temporária, né, no caso de Veneno, porque ela traz, né, essas duas personagens femininas se unindo contra, né, esse mal maior aí, que para mim é catártico, explosivo, é uma erupção que dá muito gosto de ver, né, a construção narrativa, né, do filme. Então eu me senti contemplado assim quando eu assisti Nervo. Vi os outros filmes também, eu até comentei, né, sobre essa relação dos espaços, né. Tenho que assistir ainda os que me faltam, mas assim, os que eu assisti, eu percebi muito essa relação, né, de poucos cenários, poucos personagens, e eles, de uma certa forma, né, resistindo nesses espaços
e sofrendo, né, de uma certa forma, e também resistindo dentro desses espaços, né, pensando que que é uma coisa até da própria quarentena, né, não sei se com vocês foram a mesma coisa, mas comigo foi um teste de sobrevivência mesmo, né, ficar preso dentro de casa e tendo que sobreviver, enfim, a gente fica tão preocupado com os males fora, né, da nossa residência, enquanto que tem muitos outros males dentro da nossa residência, né? E residência não só apartamento, residência mental também. Né? Então, acho que os filmes, eles de uma certa forma trabalham isso. Alguns muito claramente, né? No caso de Quarentena, ele fala muito, né, sobre um vírus por aí, e outros muito mais, como posso dizer, situacionais, né? Que a gente entende o porquê de serem poucos personagens, de serem poucos espaços, mas que dentro da narrativa isso não tipo, não é mencionado que está no meio de uma pandemia de Covid, ou até mesmo as histórias não se passam, né, no meio de uma pandemia. Então, achei isso, enfim, muito interessante. Tem muita coisa boa e, enfim, eu de fato adorei, assim, tô adorando tá acompanhando essa amostra e os filmes, né, de como eles estão de fato se conversando, assim, é muito massa isso. Complementando, adicionando o que tu falou, tipo, concordo demais. Eu acho que uma das coisas que mais me brilha para essa Mostra 3 especificamente, eu acho que... tu viu Noite Macabra ou chegou a ver Noite Macabra? Pronto. Ainda não. Pronto. Esse é um que sai um pouco dessa construção um pouco menor, ele é um pouquinho maior, mas eu gosto muito porque, tipo, a gente consegue gerar em um grupo de filmes, né, que tem coisas em comum, que é justamente esse extremo, estar colocando a gente para viver e para sentir, para ter sensações que são muito altas, né, são filmes, para mim, muito intensos, e eu acho isso muito foda, sabe, tipo, eu acho que no final da sessão a gente vai sair cansado, sabe, e querendo entender tudo, só que eles passam por vários cantos que marcam a vida da gente, né, então, tipo, desde tipo, Noite Macabra, que para mim, grosseiramente falando, é sobre loucos da sociedade matando loucos de verdade. Tipo, os loucos fugiram, e isso é um problema, só que ninguém vê o problema nos os sãos da sociedade saírem para caçar esses loucos. Então, tipo, é um mundo de loucos que a gente está cercado, e a violência é o condutor disso, né? Aí um conselho que fala sobre uma dominação religiosa de um jeito meio pop, que é do caralho. Aqui tem o fantasmagórico, que tem a assombração e que tem o extremo no meio. Quarentena, como tu falou, né, que é um lugar mais fechadinho, né, uma relação de uma mãe com a sua família, e como ela lida com esses entes dentro de um contexto como é que fala? De quarentena, né, de isolamento, né. Estilhaços também é um puta filme de interior, né, da personagem para com ela mesma, né, tentando resolver, tentando se livrar, né, de um monstro, de um problema que quer segurar ela numa etapa da vida dela, como eu entendo, né. Veneno, que é um puta filme de vingança, que fala sobre uma realidade social, né, sobre uma dívida social, né, e sobre como é que fala? Um trauma, não é um trauma, né, um erro na história que tem que ser falado, tem que ser corrigido, o quanto antes, e o filme traz essa vingança de um jeito maravilhoso, e Nervo também vai pelo mesmo lugar, que é sobre a violência contra a mulher, e essa vingança no final também, tipo, realmente esses conceitos e esses grilhões que a gente tem na sociedade, eles devem morrer, eles devem ser assassinados da melhor forma possível, com o máximo de sangue possível, de preferência, na minha opinião. E aí a gente vai para Desejo e Macho Carne, que são dois filmes que retratam bem para mim, né, relações sobre a relação com a sexualidade, né, principalmente focada nos corpos masculinos, né, na relação com o homem. Acho que é isso. Eu fiz esse resumo para quando todo mundo assistir poder refletir sobre essas relações, chamar para vocês assistirem. É uma mostra maravilhosa, tenho muito orgulho de ter feito parte da concepção dela. Jorge, Cauã,
Obrigado demais. Cauã, um prazer revê-lo. Jorge, um prazer conhecê-lo. Queria que fosse pessoalmente. Digo para todo mundo, eu estou na Paraíba, se vocês precisarem de qualquer coisa da Paraíba, pode pedir. E para além da Paraíba também, estou à disposição. Eu acho que principalmente a gente no Nordeste, a gente tem que se unir para conquistar um espaço para além do que dão a gente. Então, estou aqui porque vocês precisarem. Carol, tá contigo. Valeu demais, meninos. Foi um prazer estar com vocês. Bom, a Fantassine agradece aos representantes pelas ótimas contribuições e também ao nosso curador Ian Abé pela mediação e reflexões. Nós também agradecemos a você que acompanhou por aqui essa conversa maravilhosa e já deixamos o convite para acompanharem os outros 2 debates que temos disponíveis aqui, da Mostra 1 e da Mostra 2, com mediação dos nossos outros 2 curadores, Betânia Velar e Jean Orsini. Saúde e amor para todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.